De volta com você que acompanha o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Novamente aqui na área, Edenilson Moraes. Se derrubar é pênalti, hein? E a gente vem concluindo a nossa longa caminhada na construção de conhecimento. Estamos analisando aqui todos os itens do edital. E agora a gente fala sobre globalização e neoliberalismo. Vamos então falar sobre o estágio atual da economia global, de grande interação entre os mercados, de formação de blocos econômicos, de limitação da intervenção do Estado na economia. Então, vamos trabalhar, pessoal. Vamos falar então de globalização e neoliberalismo. Mais importante é isso aqui, ó. Disciplina para o estudo. Fica comigo então, não me abandona não. Vamos juntos aí falar sobre globalização e neoliberalismo. A gente começa falando de globalization, my friend. Globalização então é o atual estágio do capitalismo mundial, marcado por uma grande integração econômica entre os mercados. E nós assistimos também à formação de muitos blocos econômicos. Nós podemos citar o NAFTA, o North American Free Trade Agreement, o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, Estados Unidos, Canadá e México. Podemos mencionar a União Europeia, podemos mencionar ainda o Mercosul, pessoal. Temos, então, por conta da globalização, a formação de diversos blocos econômicos que visam, basicamente, fomentar as relações econômicas entre os países membros, desenvolvendo suas respectivas economias. Só que a globalização traz junto com ela uma série de polêmicas e contradições que nós iremos analisar aqui nessa aula. Começando pelos benefícios da globalização. Então a gente tem que analisar basicamente os dois lados da moeda. A globalização apresenta aspectos considerados benéficos, de certa maneira positivos, mas nós temos que fazer uma análise criteriosa para os aspectos nefastos da globalização. A gente tem que pesar na balança aí os prós e os contras. Vamos começar a falar sobre os benefícios da globalização. Nós temos um extremo desenvolvimento, um avanço tecnológico nos meios de transporte e também nos meios de comunicação, sem dúvida alguma, um avanço fundamental, um símbolo desse avanço aí é a internet, pessoal. São as redes sociais cada vez mais intensas e fazendo parte da vida das pessoas. O uso da telefonia móvel, por exemplo, também é outro aspecto considerado, de certa maneira, benéfico, favorecendo a comunicação entre pessoas das mais variadas partes do globo. Então, avanço dos meios de transporte e avanço dos meios de comunicações é uma característica da globalização. Avanço da medicina também, pessoal, com descobertas científicas importantes que são frutos de pesquisas científicas, de pesquisas realizadas nessa área, encontrando muitas vezes o combate a doenças no mundo todo, né? Descobrindo vacinas para combater uma série de doenças e para o tratamento de muitas enfermidades no mundo. Surgimento de novas tecnologias, a gente já citou aqui o telefone móvel, o celular, né, a internet, o desenvolvimento na produção agrícola com o uso de máquinas e equipamentos sofisticados, não é? A gente pode citar, por exemplo, tratores, colheitadeiras, né, que são implementadas na produção agrícola, gerando uma maior produtividade. Desenvolvimento na construção civil, também, né? Desenvolvimento na construção civil, são aspectos aí que
acabam beneficiando. Mas nós temos o outro lado da moeda, que precisa também ser analisado criteriosamente, que são as desvantagens da globalização, o lado nefasto da globalização, que traz consigo, por exemplo, crises financeiras internacionais. Essas crises são muito mais intensas nos países em desenvolvimento, porque esses países são dependentes do capital estrangeiro, e se acontece uma crise em escala global, os que mais vão receber o impacto dessa crise, sem dúvida alguma, são os países de economia mais frágil, os países em desenvolvimento. Globalização também apresenta como desvantagem o aumento do desemprego em escala global, que é uma consequência até fácil de ser percebida, muito perceptível pelo avanço tecnológico. Claro que o avanço tecnológico o avanço das máquinas e equipamentos vai diminuir gradativamente os postos de trabalho, o que, por sua vez, leva ao aumento do desemprego. E ele pode ser seguido, ele pode ser sentido em escala global. Uniformização dos costumes e dos valores. Olha só que coisa, por conta dessa maior interação entre culturas diferentes, isso pode acabar contribuindo para uma uniformização de costumes e de valores que são disseminados pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo cinema, pela internet. Então, isso acaba trazendo um aspecto negativo da globalização. E outro aspecto importantíssimo é a exclusão social, pessoal. É claro que a globalização não está aí para incluir todo mundo. Nem todo mundo vai ser convidado para essa festa. Evidentemente, a globalização é um estágio da economia atual. Então, a globalização por si só tem como objetivo o lucro. A globalização é um estágio da economia capitalista. Se visa o lucro, evidentemente que esse lucro não é dividido de forma igualitária entre todos. Claro que não. Tem os privilegiados e tem os marginalizados. Então, teremos exclusão social como um resultado da globalização, sobretudo nos países mais pobres, os países em desenvolvimento e também nos países subdesenvolvidos. E muitos impactos para o meio ambiente. Se por um lado nós temos o avanço da produção agrícola, o uso de implementos, máquinas agrícolas, fertilizantes, o uso de agrotóxicos que vão acabar poluindo o solo, poluindo mananciais hídricos, poluindo a água, né? A poluição do solo, poluição do ar, poluição dos recursos hídricos, e isso acaba gerando o desmatamento para a abertura de novas fronteiras agrícolas, para a produção de cereais para a exportação, a exemplo da soja, podemos mencionar. Então, isso causa sérios danos ambientais, irreparáveis danos ambientais. Então, em suma, nós podemos dizer que a globalização é o atual estágio da economia capitalista, marcado por grande interação entre os países do mundo, marcado também por uma grande circulação de riqueza, uma grande circulação de capitais pelo mundo, pessoal. Investimentos cada vez mais rápidos, né? O capital aí que não é um capital real, é um capital virtual, porque ele circula pelas bolsas de valores, pelas principais bolsas de valores mundo afora, com uma velocidade muito rápida, uma velocidade muito marcante, uma velocidade incessante por conta do próprio avanço dos meios de comunicação, por conta da própria internet. Perfeito? Mas que, por outro lado, se a gente tem a formação dos blocos econômicos,
A gente citou o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, o Bloco do Pacífico. Se a gente tem avanços nos meios de comunicação, nos meios de transporte, se a gente tem aumento da produção, mas a gente tem aspectos negativos também. Desemprego, crises econômicas, crises ambientais, que são fruto também da globalização, que traz consigo também a exclusão social. Vamos conferir de que maneira que a VUNESP costuma cobrar, tanto em provas de história quanto em provas de geografia, o assunto globalização e neoliberalismo aparece. Então você precisa ficar atento. Olha só a primeira questão que eu trago para os senhores. A globalização é atualmente um dos fatos mais polêmicos e contraditórios em discussão. Analise as afirmações sobre esse processo. Então, a gente vai analisar uma série de frases sobre a globalização, seus fatos polêmicos, suas contradições. Vamos lá. Primeiro item, trata-se de um processo econômico em andamento que tem possibilitado aos mais diferentes países atingir o pleno emprego e o rápido crescimento econômico. Pergunto para os senhores, a globalização faz esse desenvolvimento econômico uniforme pelo mundo? Todos os países apresentam pleno emprego, grande desenvolvimento econômico? Não precisa nem me responder, eu sei que você sabe que esta é uma afirmação incorreta. É uma afirmação incorreta, é falsa essa afirmação. Basta ver a situação do Brasil, não é? O número de desempregados é gritante em nosso país. A crise econômica que o país, a propósito, ainda não saiu de forma completa é um reflexo disso. Tá certo? Então, o item 1 pode assinalar falso. Item 2. Para ampliar o comércio mundial, a globalização estimulou a queda de protecionismo e de barreiras comerciais. Queda de protecionismo e de barreiras comerciais. Sim, é um dos objetivos da globalização, promover maior interação econômica entre os países. E, para isso, combate o protecionismo alfandegário, combate a intervenção do Estado na economia, para propiciar uma maior circulação de capitais e de mercadorias pelo mundo. Então, o item 2 está correto. Vamos agora para o item 3. Cresceu a circulação de capitais pelo mundo e as bolsas de valores ganharam grande destaque. Nós falamos sobre isso, né? O capital virtual circulando cada vez mais rápido. É a influência do desenvolvimento dos meios de comunicação. As bolsas de valores com uma interação muito grande, uma grande circulação de capitais pelo mundo. É o dinheiro virtual, né, galera? Correta essa afirmação número 3. E o item 4, para estimular o processo, as nações ricas têm privilegiado algumas áreas do globo, como, por exemplo, a África Negra ao sul do Saara. Afirmação incorreta, uma das regiões mais pobres do mundo, não é, pessoal? Uma das regiões mais pobres do mundo, essa não tem recebido grande atenção das nações mais ricas com intensos investimentos financeiros. Então, apenas os itens 2 e 3 estão corretos. Está correto somente o que se afirma em 2 e 3. Cadê 2 e 3? Está na alternativa D de dado. Vamos assinalar. É só marcar e correr por abraço. Agora a gente fala do neoliberalismo. O que vem a ser o neoliberalismo, professor? O neoliberalismo, ou liberalismo atual, como alguns gostam de denominar, é um conjunto de ideias de cunho político-econômico
são ideias de cunho político e de cunho econômico, pessoal. É um conjunto de ideias baseado nos estudos de Friedrich Hayek, né, de limitar a intervenção do Estado na economia, a defesa da não participação do Estado na economia, que o Estado deve se ater a áreas consideradas estratégicas, que deve deixar a economia fluir livremente. Então é a defesa da não participação do Estado na economia, ou seja, do chamado Estado mínimo, não intervenção do Estado na economia. É a crença, podemos dizer uma crença absoluta no poder do livre mercado. Isso é o que prega o neoliberalismo, pessoal. O mercado sem nenhuma restrição por parte do Estado. É a liberdade econômica absoluta. Isso é o que prega o Friedrich Hayek, na sua obra que vai, digamos assim, é a obra seminal que lança as ideias do chamado neoliberalismo. Na obra O Caminho da Servidão, datada de 1944, já pregava o fim do estado de bem-estar social, já pregava essa limitação da participação do Estado na economia, o incentivo ao livre mercado, apresentando a desigualdade social como benéfica. Seria um estímulo à própria concorrência capitalista. Isso é o que prega o nosso glorioso Hayek no Caminho da Servidão. Falaremos agora sobre origens históricas do neoliberalismo. Quando se fala nessa tendência, nesse conjunto de ideias político-econômicas, a gente tem que falar de reformas, de propostas de reformas do Estado, do próprio combate ao estado de bem-estar social, aos investimentos que o Estado fez em áreas estratégicas de saúde pública, educação pública, segurança pública, né? Ali no contexto do começo do século XX, sobretudo após a crise da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a Grande Depressão ali dos anos 30, vai emergir nos Estados Unidos o estado de bem-estar social, gerando emprego, né, patrocinando educação, saúde, áreas consideradas estratégicas. Surge o estado de bem-estar social. Porém, na década de 1970, o estado de bem-estar social vai entrar em colapso, vai ser criticado, vai ser combatido pelas ideias consideradas neoliberais, que vão propor reformas no Estado. Dois grandes defensores dessas ideias neoliberais, dois grandes governantes defensores dessas ideias neoliberais que se apresentavam como solução para a crise econômica mundial, que sofria os efeitos dos dois choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo que aconteceu em 1973, depois da guerra do Yom Kippur. O segundo choque do petróleo que aconteceu em 1979. Então, isso gera uma crise mundial muito grande. E a solução que é apresentada para tal crise é a limitação da participação do Estado na economia, ou seja, o fim do estado de bem-estar social. E dois governantes que vão levantar essa bandeira de luta são o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, aqui está ele, e a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. São dois grandes expoentes do neoliberalismo, o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra do Reino Unido, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Então, essas propostas neoliberais
que já apareciam na obra O Caminho da Servidão, do Hayek, lá de 1944, estavam apontadas para a gradativa retirada do Estado na economia, a limitação da intervenção do Estado na economia. É o que se convencionou chamar de Estado mínimo, promovendo dessa maneira a abertura econômica para capitais estrangeiros, a privatização de empresas estatais, a desregulamentação da economia, o Estado perdendo o controle de manipular a economia, ou seja, propondo também a desburocratização do Estado. A desburocratização do Estado. Essas são propostas apresentadas pelos ideólogos neoliberais. Vamos conferir uma questãozinha da VUNESP acerca dessas características aí, desse conjunto de políticas econômicas ligadas à participação do Estado, à restrição da participação do Estado na economia, ao chamado Estado mínimo. Em meados da década de 1970, as posturas favoráveis às reformas do Estado ganharam força com o desenvolvimento de ideias frontalmente contrárias ao keynesianismo. Keynesianismo se remonta lá a John Maynard Keynes, você sabe muito bem, que pregava a intervenção do Estado na economia. E a intervenção do Estado na economia aconteceu lá no governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o lançamento do New Deal, onde o Estado passou a intervir na economia para gradativamente retirar os Estados Unidos daquele abismo econômico da Grande Depressão. É aí que vai nascer o estado de bem-estar social. Perceba, na década de 70, em virtude das crises econômicas que o mundo atravessava naquele contexto histórico, começa-se a apresentar ideias contrárias ao keynesianismo, ou seja, a intervenção do Estado na economia. Prega-se o Estado mínimo. Fonte inspiradora do estado de bem-estar social. O keynesianismo é a fonte inspiradora para a criação do estado de bem-estar social, que se estabeleceu ali em meados do século XX, não apenas nos Estados Unidos, mas acabou sendo implantado também em vários países europeus. Modelo predominante no pós-guerra. Bacana, essa é uma citação do livro História Geral e do Brasil, do José Geraldo Vince de Moraes, meu parente, esse camarada aqui. As ideias que o texto se refere foram implementadas nos governos do presidente da República dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, nos anos 80. Essas ideias fundamentam-se no quê? Vamos lá. O que o neoliberalismo fundamenta-se? Vamos ver. Alternativa A, na intervenção do Estado no domínio econômico e no controle sobre a taxa cambial. Nada disso. O neoliberalismo vai contra tudo isso. O neoliberalismo quer a não intervenção do Estado na economia, quer o Estado não regulando a economia, quer a desburocratização do Estado. Letra B, na estatização dos recursos naturais e na ampliação dos direitos sociais e trabalhistas. Negativo, justamente o contrário. Você acabou de ver comigo aqui que entre as propostas neoliberais estão a privatização de empresas estatais, que saem das mãos do Estado, saem das mãos do governo e passam para a iniciativa privada, passam para as mãos de grandes conglomerados econômicos. Perfeito? Ampliação dos direitos sociais, muito pelo contrário, limitação dos direitos sociais e trabalhistas, como flexibilização das leis trabalhistas, só para citar um exemplo e você se situar bem nessa questão. Então, a gente também exclui a alternativa B.
Vamos para a alternativa C. Na garantia estatal do emprego e na ampliação do Estado na área trabalhista. Nada disso, muito pelo contrário. Olha só, entre as propostas estão a flexibilização das leis trabalhistas, você tem também, no caso, o processo de terceirização, é uma proposta de cunho neoliberal, então a diminuição da participação estatal na área do emprego e também na área de direitos trabalhistas. Letra D, no fim da abertura econômica e no aumento dos impostos sobre produtos importados. O contrário, pessoal. Abertura econômica e na diminuição dos impostos sobre produtos importados. Lembra da questão anterior que falava sobre barreiras alfandegárias, limitação das barreiras alfandegárias? Então, diminuição de impostos sobre produtos estrangeiros. Está errado aqui também a alternativa D. Bom, se a gente excluiu A, B, C e D, evidentemente a gente fica com a alternativa E, que é a alternativa correta. Na desregulamentação do direito trabalhista e na não intervenção do Estado na economia. Essa estava moleza, hein, pessoal? Para quem prestou atenção na explicação, não tinha como errar. Esta questão é a alternativa E. Muito bem. Agora a gente fala dela. Margaret Thatcher, a famosa Dama de Ferro. A Dama de Ferro, que foi primeira-ministra do Reino Unido, não é? Durante o período de 1979 e 1990. Primeira-ministra britânica entre 1979 e 1990. Ela vai trazer uma nova imagem dos britânicos. É a Dama de Ferro, olha só. Ela passou o ferro, não me entenda mal, ela literalmente passou o ferro, ela é a Dama de Ferro, meu irmão. Passou o ferro nos pobres, né, os trabalhadores, passou o ferro nos sindicatos, lá no Reino Unido, e também passou o ferro na Argentina, pessoal, na junta militar argentina, porque derrotou a Argentina na famosa Guerra das Malvinas. Vamos lá, quando se fala em Margaret Thatcher, a gente já lembra que ela ficou conhecida como a Dama de Ferro e é um dos principais expoentes da chamada política neoliberal, da limitação das garantias sociais aos pobres, da limitação dos direitos dos trabalhadores, e também era a governante britânica quando da eclosão da Guerra das Malvinas, a disputa das chamadas Ilhas Falklands pelos ingleses e Malvinas pelos argentinos. A Inglaterra detonou a Argentina, derrotou facilmente a Argentina na chamada Guerra das Malvinas no início dos anos 80. Bacana? Vamos para a questão aí, pessoal. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que permaneceu no cargo entre 1979 e 1990, morreu nesta segunda-feira, 8 de abril de 2013, aos 87 anos, após sofrer um derrame, informou seu porta-voz. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de premier no Reino Unido. Essa informação foi veiculada no site do jornal Estado de São Paulo, Estadão. Muito bem. No decorrer de sua vida pública, Margaret Thatcher foi apelidada de... essa tá fácil, né, pessoal? Olha para a imagem aqui. O que ela está segurando na mão aí? O que ela está passando aí, né? Olha a roupa que ela está passando. Então, Margaret Thatcher ficou conhecida como, alternativa A, Dama das Malvinas, alternativa B, Dama de Ferro, alternativa C, Mãe dos Pobres, essa é legal, né? Alternativa D, Lady Europa, alternativa E,
dama do liberalismo. Olha só, pessoal, essa tá fácil, né? Perguntinha meio show do milhão, mas tá valendo. Dama de ferro, alternativa correta, letra B de bola, pessoal. Chamar a Margaret Thatcher de mãe dos pobres é brincadeira, né? Olha só, vamos voltar aqui a charge. Essa charge eu encontrei na internet, The Iron Lady. Olha só que legal, a dama de ferro. E ela tá passando ferro nos pobres aqui, chamar de mãe dos pobres. Passou ferro nos pobres, meu irmão. Brincadeira. Então é a dama de ferro, Margaret Thatcher. Governou, então, o Reino Unido como primeira-ministra, professor. Uma primeira-ministra entre 79 e 90. É Margaret Thatcher, que morreu em 2013. Agora a gente fala um pouquinho dos BRICS. BRICS é uma sigla criada em 2001 por este economista aqui, ó, Jim O'Neill. Olha ele aqui. BRICS é a sigla criada por Jim O'Neill em 2001, representando os países de economia emergente, os países que apresentavam taxas elevadas de crescimento econômico, um grande desenvolvimento econômico nesse contexto histórico do início do século XXI. Quais são esses países, professor? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, estão aí as iniciais desses países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul. Então, por isso, BRICS. Muito bem, considere algumas características dos BRICS. Vamos lá. Olha só, essa questão da VUNESP apresentava características econômicas dos BRICS. Então, tinha um texto extraído de Pragmatismo Político, que foi obtido na internet, né, no site do Pragmatismo Político, apresentando alguns dados importantes dos BRICS, Grupo dos Países Emergentes. Então, vamos lá. 40% da população mundial, ou 2,8 bilhões de pessoas, vive no bloco, no BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A área geográfica do bloco corresponde a 30% da superfície terrestre. A força de trabalho dos países do bloco é de 1,5 bilhão de pessoas. Nos países do bloco, as políticas públicas têm obtido avanços na redução da pobreza e na ampliação do acesso aos bens de consumo. O bloco responde por 58% da demanda mundial de petróleo e por 20% da produção mundial. Os dados apresentados permitem afirmar que os BRICS, vamos lá, letra A, tem forte influência geopolítica em nível mundial, pois seus membros estão entre os países que mais acolhem refugiados das áreas em conflito do Oriente Médio. Em algum momento apresentou-se essa afirmação que os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são os que mais recebem refugiados provenientes do Oriente Médio? Não falou isso no texto não, professor. Não foi mencionado, então não podemos assinalar essa alternativa A, está incorreta. Letra B, são importantes atores da ordem mundial multipolar, pois a China já é uma força econômica mundial e a Rússia permanece sendo uma força militar de destaque. Maravilha! Show de! Tranquilo, essa aí é a alternativa correta, pessoal. Você percebeu nos dados que foram expostos a importância econômica que possui o bloco, o BRICS.
a produção industrial, a capacidade de mão de obra, os investimentos em áreas estratégicas, então, importantes atores dentro da globalização, a própria China, que já é a segunda potência do mundo capitalista, uma grande força econômica, superou o Japão, deixou o Japão para trás, e a Rússia, que, como bem sabemos, né, com o poder bélico muito grande lá, sede da próxima Copa do Mundo, né, tem um poderio militar ainda de muito destaque. Alternativa correta, B de bola. Vamos conferir as demais alternativas. Letra C, representam o bloco político-econômico mais consolidado do mundo, tendo ultrapassado a União Europeia sob o aspecto demográfico e financeiro. Sobre o aspecto demográfico dá até para falar, mas sobre o aspecto financeiro não temos essa afirmação no texto, pessoal. Letra D, devem transformar-se até a próxima década no bloco mais populoso, pois China ainda e Rússia são países com elevado crescimento demográfico. Não há uma política de controle demográfico ainda que a China tenha alterado sua política de controle do crescimento populacional, ainda há um pequeno crescimento demográfico. Ainda bem, né, nesses países. Letra E, superaram a fase de países emergentes porque apresentam grande potencial econômico e financeiro que atrai investimentos internacionais de grande porte. Ainda estão na condição de países emergentes, com destaque principal desse grupo, logicamente, para a China. Agora a gente fala de um dos efeitos da globalização, um dos efeitos nefastos da globalização, que é isso aqui, ó. O que é isso aí, professor? Exclusão social, cara. Exclusão social é uma das consequências nefastas do atual estágio de desenvolvimento da economia capitalista conhecida como globalização. Exclusão global. Afinal de contas, os países do mundo apresentam diferentes níveis de desenvolvimento. E isso implica necessariamente no aumento das disparidades econômicas entre esses países, o que, por sua vez, leva a uma grande dependência econômica dos países com menor capacidade produtiva com os países desenvolvidos. Então, há uma grande dependência de investimento de capitais por parte dessas áreas periféricas, porque a globalização vai apresentar áreas centrais, os países mais desenvolvidos, os países com uma capacidade produtiva maior, e as áreas periféricas, que são os países emergentes e também os países subdesenvolvidos. Não se esqueça de colocar na conta também os países subdesenvolvidos. Estão à margem desse processo de globalização, que tem uma grande dependência econômica em relação a essas potências capitalistas. E, muitas vezes, há a exploração da mão de obra nessas áreas periféricas e também o aumento do desemprego. Vamos ver, então, como é que a VUNESP cobra essa questão, uma das polêmicas da globalização, uma das questões aí problemáticas, contraditórias da globalização. Temos aqui festa da globalização, entrada permitida. Aí está escrito, bem-vindo ao mundo globalizado. Aí tem a galera pobre aqui, ó, de pés descalços, tá, o trabalhador, a sua companheira, o seu filho, e aí tem alguém na porta aqui da entrada da globalização. Fala, ó, vocês aqui é pela entrada de serviço, ou seja, vocês são mão de obra barata. Não pensem em vocês que irão usufruir das benesses, dos benefícios do progresso trazido pela globalização. Vocês estão à margem desse processo. Vocês são apenas mão de obra desqualificada e barata. Então, assinale a alternativa que apresenta a mensagem expressa na charge. Vamos lá.
Alternativa A. No processo de globalização, não há lugar para mão de obra pouco qualificada. Isso é o que apresenta a letra A. É isso que foi falado na questão? Não. Para eles lá, ó, a sua entrada na globalização é pela área de serviço. Você nos interessa como mão de obra barata. Tá? Vocês até têm lugar, mas vão receber parcos salários, vão receber baixíssimas remunerações. Alternativa B. A globalização ainda não diminuiu as diferenças socioeconômicas entre a população. Exato. Exato. A exclusão social é um dos efeitos negativos da globalização. Há disparidades econômicas. Claro, a globalização é um clube restrito, não é para todo mundo, não. Então, há aqueles que estão à margem desse processo, que não vão usufruir dos aspectos positivos da globalização, como o desenvolvimento dos meios de transporte, como boas condições de moradia, de saúde, de educação. Há aqueles que estão à margem desse processo. Então, a globalização ainda não diminuiu as diferenças socioeconômicas entre a população. Letra C. O processo de globalização ainda está restrito aos países mais ricos do mundo. Não. O processo de globalização, o nome já diz, é um estágio global da economia capitalista. Só que, evidentemente, os países do mundo vão apresentar níveis diferenciados desse avanço capitalista. Letra D, a globalização é um processo democrático que acolhe toda a população. Cara, para com isso, não é? Globalização é um estágio do capitalismo atual. O capitalismo é excludente, a globalização também é excludente. Então não tem nada de democrático, muito pelo contrário. Vai acabar incentivando aí as diferenças socioeconômicas. E letra E, o mundo subdesenvolvido passa por um processo lento de globalização. Não foi isso que foi mostrado no texto. Ah, texto, professor? Sim, nós temos uma charge aqui, ó. Vamos voltar à charge. A charge é um gênero textual, tá? Aqui nós temos um texto, tem que fazer a leitura desta charge, é um gênero textual, como diria o nosso professor Sidney Martins. Então, esse texto não está falando aí que o mundo subdesenvolvido passa por um processo lento de globalização. O que está sendo enfatizado, o que se pode inferir da análise textual daquela charge, é que a globalização ainda não diminuiu as diferenças socioeconômicas entre a população. Muito bem. Agora a gente trata da integração mundial, a gente trata aí das relações econômicas, da interdependência de mercados fruto da globalização. Como diria a professora, bem, amigos, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Anotem em seu caderno. Olha só, a integração mundial, pessoal, é uma decorrência, ou seja, é uma consequência, é um desdobramento direto da nossa fase de estágio atual da economia, conhecida como globalização, que apresenta grandes empresas multinacionais, transnacionais e também avanço das ideias neoliberais. Temos também o desenvolvimento dos meios de comunicação, olha a internet aí, olha as redes sociais, eu sei que você tem muitas redes sociais, interage com seus amigos, né? Intenso fluxo de capitais e mercadorias pelo mundo, limitação das barreiras alfandegárias, né? Tudo isso fruto deste processo intenso de globalização. Vamos conferir questão da VUNESP acerca de globalização e neoliberalismo. A integração mundial decorrente do processo de globalização ocorreu devido a vários fatores, dentre os quais, então olha só, vamos lá. O comando da questão fala sobre integração mundial, fala que ela é resultado do processo de globalização
e que são vários fatores que contribuíram para essa maior interação mundial. Então, nós precisamos encontrar a alternativa que apresenta fatores que contribuíram para a ampliação do processo de interação mundial decorrente da nossa globalização. A alternativa A redução das diferenças de desenvolvimento entre as nações. Não, ainda há muita diferença, níveis, graus bem diversos de desenvolvimento. Se você pegar, por exemplo, um país da África subsaariana, não dá para comparar com o desenvolvimento da China, por exemplo, né, pessoal? Não dá. São níveis completamente opostos, completamente diferentes. Então, há uma grande diferença de desenvolvimento entre as mais diferentes nações do mundo. Alternativa B, a ampliação das ações humanitárias de organismos como a ONU. Não, esta não é definitivamente uma consequência dessa maior integração mundial, pessoal. Não há essa preocupação extremada com causas humanitárias. Vamos acabar com a fome no mundo, vamos acabar com o analfabetismo no mundo, vamos promover o pleno emprego em todas as partes do mundo. Não há essa preocupação. Vamos erradicar problemas gravíssimos de saúde em países paupérrimos do mundo. Não há essa preocupação humanitária. A preocupação é basicamente econômica. A preocupação se concentra nos lucros exacerbados. Então, esqueça essa letra C também, essa letra B. Letra C, os movimentos populares reivindicatórios de democracia. Opa, essa letra C está errada também. Por quê, pessoal? Olha só, essa interação mundial, pessoal, olha só, essa interação mundial, ela prevê o quê? Uma maior circulação de capitais e mercadorias. É isso que está baseada esta fase da economia mundial. Por conta do desenvolvimento dos meios de comunicação, há uma grande interligação entre bolsas de valores do mundo todo. Bolsa de valores de Tóquio, com a bolsa de valores de Nova York, com a bolsa de valores de Londres, com a bolsa de valores de Paris, com a bolsa de valores de São Paulo e assim sucessivamente, pessoal. Grande circulação de capitais e mercadorias. Fruto do quê? Fruto do avanço tecnológico. Então, aqui quando fala de movimentos populares, reivindicação de democracia, não é basicamente isso dentro do processo de globalização que decorre dessa maior integração mundial. Ela decorre das inovações tecnológicas, principalmente no setor de comunicações. O avanço do setor de comunicações permite que capitais se desloquem de um país para o outro, assim, apertando uma tecla do computador. Sai capital de um país, vai para outro país, sai de uma bolsa de valores, vai para outra bolsa de valores, circula pelo mundo com uma velocidade incrível. Tudo isso fruto das inovações tecnológicas, principalmente da nossa boa e velha internet, que modificou completamente a vida de todos nós ilustres seres humanos, né? E letra E, a multipolaridade que permitiu a ascensão de muitas novas potências. Não, gente, não. Ainda é restrito o clube das grandes potências econômicas, as grandes economias globais. Agora a gente fala sobre os movimentos anti-globalização. Porque olha só, se nós temos por um lado aí o Fórum Econômico Mundial, que é realizado em Davos, a Suíça, reunindo lá as principais economias mundiais, nós temos também movimentos que vão se posicionar diametralmente opostas ao avanço da globalização, aos efeitos corrosivos da globalização, aos efeitos destrutivos da globalização. Exemplo, Fórum Social Mundial, né? Que já foi até realizado em Porto Alegre, pessoal. São movimentos anti-globalização. Atenção, esses movimentos não lutam pelo fim da globalização. Muitos falam, esse movimento quer acabar com a globalização. Não,
não quer acabar com a globalização, quer diminuir os efeitos nocivos da globalização, os efeitos sentidos nas camadas marginais da sociedade. E quando eu digo camadas marginais, estou falando que está à margem do processo, camadas mais pobres. Esses movimentos anti-globalização, né? Occupy Wall Street, por exemplo, né? O Fórum Social Mundial, elas pregam uma maior inclusão das camadas menos favorecidas ao processo de globalização. Eles defendem, por exemplo, a diminuição do desemprego, que essas camadas menos favorecidas tenham acesso às melhorias, aos avanços das novas tecnologias, que diminua-se o desemprego, que aumente-se a oferta de emprego, que melhorem as condições de renda e empregabilidade dessas camadas menos favorecidas. Isso acontece no Fórum Social Mundial, onde são discutidas alternativas para diminuir o grau de exclusão social ocasionado pela globalização. Muito bem, vamos conferir a questão. Olha a VUNESP de novo aí, pessoal, está na área de novo. Em oposição aos processos de globalização, ativistas do movimento anticapitalista buscam nos espaços públicos o direito de se manifestarem, além de fazerem uso das novas tecnologias sociais com o objetivo de divulgar na rede os seus protestos. A respeito do movimento anticapitalista, pode-se afirmar que, alternativa A, desde a falência dos regimes socialistas, os movimentos anticapitalistas concentraram-se nos países de origem islâmica e possuem seguidores nos países em desenvolvimento. Não, pessoal, os movimentos anticapitalistas estão espalhados pelo mundo. Estão na Europa, estão nos Estados Unidos, estão inclusive no Brasil. Errada a alternativa A. A alternativa B, entre as bandeiras levantadas por esse grupo, destaca-se o combate ao programa econômico neoliberal adotado, sobretudo, nos países capitalistas, principalmente nos países capitalistas mais pobres, né? E aqueles em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos também. Sim, essa é uma das críticas dos movimentos anti-globalização, os movimentos anticapitalistas, que defendem que o Estado tem que dar conta de melhorar as condições de vida da população menos favorecida, pessoal, dando boas condições de saúde, moradia, educação, transporte, segurança pública, combatendo, por exemplo, o programa das privatizações, né? O programa econômico neoliberal, a diminuição do papel do Estado na economia, as privatizações, a flexibilização dos direitos trabalhistas, a terceirização e coisas do gênero, são combatidos por esses movimentos de oposição ao processo de globalização. Letra C, os ativistas costumam aproveitar as reuniões e fóruns de debates internacionais para reivindicarem um Estado nacional, já que possuem um idioma comum. Nada disso, essa não é pauta de reivindicação. Eles querem diminuir os efeitos negativos da globalização nos pobres. Letra D. A realidade desejada pelo movimento é a intervenção dos países centrais e emergentes na economia dos países subdesenvolvidos. Não está se defendendo que os países mais ricos venham a intervir economicamente nos países subdesenvolvidos. É que se diminua essa opressão, né, pessoal? É que se tenha mais investimentos em questões importantes, como, por exemplo, na saúde, no combate às epidemias, por exemplo, na África, onde tem um crescimento exorbitante da epidemia de AIDS naquele continente, o combate à fome, o combate à miséria, o combate ao analfabetismo. Beleza? Essa exclusão toda que a globalização traz. E letra E, boa parte dos líderes dos países desenvolvidos
e em desenvolvimento apoiam o ativismo anti-globalização e financiam seus projetos. Essa alternativa aqui é simplesmente risível, né, pessoal? Não tem como assinalar essa alternativa, porque ela está muito incorreta. É muito pelo contrário. Os principais lideranças dos países desenvolvidos e mesmo dos países emergentes, eles são contra esses movimentos aí. De Occupy Wall Street, Fórum Social Mundial, eles são contra, definitivamente, porque são movimentos anti-globalização. Temos ainda um evento recente que aconteceu na China, a censura que foi feita ao Google, né, que é o principal site de buscas da internet. Houve lá censura ao Google, então o governo chinês não permitindo o livre trânsito de informações ali em seu território, porque, na verdade, o Google está no mundo inteiro, é uma empresa fortíssima. Isso gerou atritos envolvendo esse grupo, que é o detentor do YouTube, o Google, com o governo chinês no ano de 2010, o que fez com que a filial da Google instalada na China se transferisse para Hong Kong. Olha só a consequência aí dessa política de censura ao site de buscas do Google feito pelo governo da China. Vamos lá, o governo da China aqui, ó, impedindo que a população tivesse acesso a informações. Isso é censura, China. Vamos lá. Questão da VUNESP. Após 4 anos de atividades, o Google anunciou no dia 22 de março de 2010 que não aceitaria mais a censura imposta às buscas de usuários chineses no site. Com isso, o serviço foi redirecionado para Hong Kong, um dos mais importantes centros financeiros do planeta. O país que se refere à notícia, essa tá moleza, né, pessoal? Letra A, China, letra B, Índia, letra C, Irã, letra D, Iraque, letra E, Afeganistão. O país que fez essa censura ao site de buscas do Google foi a China. Alternativa correta, letra A. Muito bem, pessoal, é só estudar com determinação que coisas incríveis aconteçam. Que coisas incríveis acontecem, no plural, professor. Estude com foco, força e fé que coisas incríveis acontecerão em sua vida. Abra os olhos, a sua vitória está próxima. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Clique like.